Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos estudando o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, parte terceira das Leis Morais, e vamos continuar o capítulo 2º, Lei de Adoração. Esse é o estudo de número 62. Prosseguindo, portanto, na análise da prece e dos seus efeitos para a alma, continuemos na pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Será que, pedindo por meio da prece a Deus que mude a nossa expiação ou altere a nossa programação, é possível que isso ocorra? Resposta dos Espíritos Superiores. As vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até ao fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os espíritos bons, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Dissemos que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. Bem o sabes. Ademais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista estreito e na perspectiva da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, frequentemente é um grande bem na ordem geral do universo. Vejamos a primeira parte da pergunta e da resposta para verificar que é possível sim que por meio da prece nós façamos pedidos a Deus para ajustar as nossas provações ou expiações. Mas os Espíritos deixam claro que as provas estão nas mãos de Deus e que muitas vezes, se não na maioria delas, é necessário que nós suportemos as provas até ao fim, porque nós tivemos uma programação anterior e nos comprometemos a realizar a atividade até o fim, a suportar as expiações até o fim. É claro que nós podemos ajustar de certa forma, a depender do nosso mérito, a depender da resignação, da aceitação que temos diante da expiação ou da aprovação. A prece, porém, ajuda a tornar o fardo mais leve, auxilia-nos a suportar as expiações, as provações de forma corajosa, menos rudes elas se tornam. Por isso a prece nunca é inútil. Sempre o pedido feito de forma sincera a Deus é considerado. Nós temos nas obras de André Luiz vários exemplos em que a prece direcionada a um espírito que não pode atendê-la é aproveitada por outros espíritos superiores que analisam o pedido feito na oração. Por isso toda prece é analisada. Nós aprendemos no estudo das obras de André Luiz que existem as chamadas preces refratárias, as orações que são direcionadas para um espírito, mas como ele não pode atendê-la, é direcionada a outro espírito, de forma refratária. Esse conceito de André Luiz mostra muito bem que nunca uma prece é inútil. De qualquer forma, a prece vai nos ajudar a suportar a provação. Eles dizem ainda que não é possível que Deus altere a ordem da natureza à vontade de cada um. Imagine se cada pessoa faz um pedido e Deus atenda a todos. Nós temos esse exemplo num filme de comédia do Jim Carrey, em que ele interpreta Deus no filme e ele resolve acatar todos os pedidos. O mundo se torna um caos. Quem assistiu esse filme pode verificar, relembrar ou assistir pela primeira vez na parte em que Jim Carrey decide simplesmente, na figura de Deus, aceitar todos os pedidos feitos pelas pessoas. No dia seguinte, o mundo está ao caos, porque isso é alternar a ordem da natureza, e isso não acontece. Muitas vezes nós temos uma visão limitada e pedimos coisas que na verdade nos fazem bem. As expiações, muitas das vezes, se não todas as vezes, nos servem para amadurecimento, para nos tornarmos espíritos melhores, mais maduros, de forma a retribuir à lei aquilo que retiramos ou violamos no passado. Prosseguem, portanto, os espíritos explicando
que a ordem geral do universo sabe que tipo de provação vai nos colocar. Cabe a nós enfrentá-las corajosamente, pedindo a Deus, por meio da prece, as forças necessárias e tirando da lição o que precisamos aprender para a nossa evolução. Além disso, prosseguem os Espíritos, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Então, muitos males daqueles a quem pedimos que sejam excluídos da nossa vida foram causados por nós mesmos, que muitas vezes não existiriam se não fosse a nossa conduta. Ele, o homem, é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Então vejam, peçamos, né? O próprio Cristo nos orientou, peça, bate a porta para ela se abrir, pede, que você vai obter, pedi e obtereis, disse o Mestre. E muitas vezes nossos pedidos são atendidos e nós não percebemos. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Aqui uma lição valiosa, né? Muitos acontecimentos em nossa vida são obra da ação divina, mas nós atribuímos ao acaso ou às coincidências. Na verdade, a coincidência é a forma que Deus tem para demonstrar a sua ação em nossas vidas. Muitas vezes, essas coincidências são providências divinas. E Ele nos auxilia, só que nós não percebemos. Os meios, portanto, são muito naturais. E aí a gente, como está esperando um milagre na nossa vida, o milagre é concedido por Deus de uma forma bem minuciosa, bem delicada, que muitas vezes não percebemos. Por exemplo, quando pedimos paciência, Deus simplesmente não nos confere paciência de uma forma milagrosa, mas coloca um parente difícil, um colega de trabalho que testa a sua paciência, de forma a você exercitá-la. Então, Deus atende às nossas preces, os nossos pedidos, sempre. Só que nem sempre da maneira que nós esperamos, por conta da nossa visão limitada. Aqueles, no entanto, que já desenvolveram a sua visão espiritual, que já conseguem enxergar a ação divina nas pequenas e nas grandes coisas, sabe que Deus age de forma a atender conforme a nossa necessidade e conforme aquilo que nós merecemos. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, Ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Aí temos a intuição, que é, segundo os Espíritos, a mediunidade mais apurada, a intuitiva, de ouvir os conselhos dos amigos espirituais, de conseguir receber esse conselho e essa ideia para resolver nossas problemáticas. Muitas das vezes, dizem os Espíritos, na grande maioria das vezes, as ideias nos são sopradas para que nós solucionemos os problemas que estamos enfrentando. Pergunta 664. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Vejam que pergunta forte, né? E uma pergunta que demonstra a necessidade de pensarmos não somente em nós, nos pedidos que realizamos na prece, mas também nos outros. Será que é útil orar por alguém que já desencarnou? Por alguém que está sofrendo? Será que a nossa prece pode abreviar os seus sofrimentos? Será que a nossa prece abranda a justiça de Deus? Nos respondem os espíritos superiores. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Eles repetem, porque isso foi dito na questão anterior. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. É muito comum as mães pedirem por seus filhos, elas não podem substituir o seu filho no umbral, sofrer aquilo que ele está passando em substituição à figura materna. Isso não é possível. Se isso fosse possível, os umbrais e as zonas de sofrimento estariam repletas de mães.
enquanto seus filhos estariam em outro lugar, porque as mães assim pediriam. Não pode, portanto. É necessário que eles enfrentem as consequências dos seus atos, mas a prece traz alívio, auxilia o espírito a enfrentar aquela problemática. Além disso, ele tem um testemunho de que alguém se interessa por ele, e isso também traz um refrigério ao sofredor, quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Se colocar no lugar do outro, ter empatia, é uma forma de reduzir o sofrimento da pessoa, porque ela se sente valorizada, ela se sente amada. Ela verifica que alguém pensa nela e se preocupa com ela. E isso para muita gente é tudo. Para muita gente isso é um motivo de grande alívio, porque acostumadas muitas vezes ao desprezo, ao abandono, enxergam nas pessoas que oram por elas verdadeiros salvadores, anjos da guarda. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o infeliz ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Outra atribuição da prece, além de trazer um refrigério, concita a pessoa a sair daquela situação, a perceber o que ela precisa fazer, mudar de sintonia para sair do abismo da infelicidade. Neste sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte ele secunda a prece com a boa vontade. Olha que importante isso aqui. São 2 requisitos, portanto, para que uma pena seja abreviada no além. Primeiro, o pedido sincero de alguém. Segundo, o sofredor precisa ter boa vontade para, escutando a prece, mudar de sintonia, agir, tomar a decisão. Então são 2 fatores cumulativos para que uma pena seja abreviada. O pedido sincero e a postura do infeliz ao receber essa oração. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Vejam que a lei divina é perfeita, é lei de sintonia, é lei de ação e reação. Quando o indivíduo muda de sintonia, atrai para si espíritos melhores. Melhores do que ele, melhores do que as companhias que ele tinha antes de mudar de sintonia, mudar de vibração. Então vejam que é muito natural e é da lei divina. Por meio da prece, o indivíduo pode elevar o seu pensamento e atrair espíritos melhores, que vão consolar, que vão esclarecer, que vão ajudá-lo mesmo. Então é importante o desejo de se melhorar, que a prece vai despertar no espírito. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis, se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. Então eles encerram a resposta dizendo, olha, Jesus orava. Se Jesus orava pelos outros, pelos sofredores, pelas ovelhas desgarradas, como pensar que nós também não devemos orar? Já que Jesus é o nosso mestre, o nosso modelo, o guia da humanidade inteira, é necessário imitar as suas práticas, as suas condutas. Se Jesus orava, portanto, pelos sofredores, façamos o mesmo. Pergunta 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos, por não se achar prescrita no Evangelho? Aqui é uma pergunta bem direcionada para os evangélicos ou as pessoas que estão apegadas à letra e dizem que não pode orar pelos mortos porque assim a Bíblia manda. Resposta dos espíritos superiores. Aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens afeição, sem haver entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Vejam que a primeira parte da resposta derruba qualquer argumento de que o livro sagrado teria proibido a prática de orar pelos sofredores que já desencarnaram. Se o princípio é amar ao próximo, como imaginar que Jesus limitaria esse amor, a expressão do amor ao próximo? A oração, portanto, é uma expressão de afeição. Jesus, portanto, não entrou em minúcias quanto à maneira de amar ao próximo. A prece
por alguém que sofre é uma maneira de amar. Por isso é autorizada, porque deriva do princípio principal do cristianismo e da pregação do próprio Cristo. Se é certo que nada pode fazer que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhe dirigis, por aquele que vos inspira afeição, constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais, testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Então ele volta a responder que a prece traz alívio, traz um refrigério à alma sofredora. É certo que Deus não vai simplesmente desconsiderar uma pena aplicada, mas nós já aprendemos que a afeição dirigida a um espírito por meio da prece lhe traz alívio aos sofrimentos, e isso é um ato de caridade. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Outro requisito importantíssimo que a gente vê nas obras de André Luiz também aqui no canal, nos estudos que realizamos, nós já falamos disso aqui em vários estudos das obras de André Luiz. O espírito, para ser socorrido do umbral, precisa se arrepender sinceramente. E o arrependimento sincero, ele não pode ser falseado no plano espiritual. É necessário que o espírito realmente reconheça que errou e se coloque na condição de reparar o mal feito. Enquanto ele for orgulhoso, vaidoso, não admitir a falta cometida, ele não é socorrido, não por teimosia ou por maldade de Deus, mas por requisito essencial ao arrependimento e ao socorro, é necessária a sinceridade, a boa vontade do sofredor. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Então, mesmo que ele não tenha se arrependido sinceramente, ele é informado que tem alguém orando por ele. Olha que interessante. Chega até ele a prece e ele identifica que alguém está pedindo por ele. Independente se ele se arrependeu ou não, essa informação chega, porque essa informação traz alívio e auxilia na recuperação desse espírito, como nós já vimos. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Então eles voltam a falar do reconhecimento que o espírito tem por aqueles que oram por ele, porque alguém está pensando nele, alguém se preocupa com ele, e isso é um motivo de muita gratidão. Em consequência, crescerá num e noutro, reciprocamente, o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres, lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. O final da resposta profetiza o futuro, onde todos, de forma unitária, vão ajudar-se reciprocamente. Ou seja, um vai ajudar o outro sem esperar recompensa, apenas aplicando o princípio de amor que Cristo trouxe. O amor ao próximo na sua maior pureza. Essa resposta foi dada pelo Sr. Monod, espírito, pastor protestante em Paris, morto em abril de 1856. Vejam que interessante o comentário de Kardec. Quem deu a resposta, dizendo que, sim, podemos orar pelos mortos, mesmo que a Bíblia proíba, foi um pastor protestante. Vejam como o espírito, quando chega no além, muda de opinião. Nós vimos no comentário evangélico do último domingo que eu falei de Santo Agostinho. E Santo Agostinho também mudou de opinião quando desencarnou. Nós falamos aqui da mudança que traz para o espírito o desencarne. Esse pastor protestante traz, portanto, uma informação do além de que sim, orar pelo próximo é uma obrigação do verdadeiro cristão, derivada do ensinamento de Cristo: amai-vos uns aos outros. Pergunta 666. Pode-se orar aos espíritos? Resposta: pode-se orar aos espíritos bons como sendo os mensageiros de Deus
e os executores de suas vontades. O poder deles, porém, está em relação com a superioridade que tenham alcançado e dimana sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Olha que interessante essa resposta. Kardec quer saber se nós podemos pedir coisas a espíritos, orar a eles, ou seja, pedindo a eles uma bênção, pedindo a eles que proteja alguém. E a resposta é clara: pode sim, mas aos espíritos bons. Isso é importante, né? Porque muita gente faz pedidos a espíritos inferiores e você pode considerar o pedido uma oração. Não se deve, portanto, orar para espíritos maus ou espíritos ignorantes. Devemos orar a espíritos bons, espíritos que querem o bem, que fazem o bem, que escutam o nosso pedido para ajudar ao próximo. Então, o conselho dos espíritos superiores é muito claro: ore, mas ore aos espíritos bons, porque são mensageiros de Deus, são executores da vontade divina e o seu poder varia conforme a sua elevação, conforme a sua superioridade, sempre respeitando, logicamente, a vontade de Deus, que está acima de todas as vontades. Entremos no item politeísmo. Pergunta 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e disseminadas? Agora vamos estudar um pouquinho de história, das religiões com Kardec e com os espíritos superiores. Por que será que o politeísmo, a crença em vários deuses, sempre foi algo presente nas primeiras sociedades humanas? Resposta dos espíritos superiores. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. A primeira frase demonstra muito bem o que a gente já aprende no Espiritismo em relação à evolução humana. Para que as sociedades admitissem um Deus único, era necessário primeiro evoluir no seu pensamento, evoluir as suas ideias. Da mesma forma, o Espiritismo só poderia surgir depois que a sociedade desenvolvesse uma maturidade espiritual. Incapaz, pela sua ignorância, de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Está explicado, portanto, por que o politeísmo foi tão presente. O ser humano daquela época não podia conceber um Deus imaterial. Ele era muito ignorante e muito preso à matéria. Logo, só tinha importância e poder aquilo que influenciava diretamente a matéria de forma poderosa. Os atributos da natureza, portanto, para os povos antigos, eram divindades porque agiam na matéria de forma a alterá-la, muitas vezes de forma bruta, porque os fenômenos da natureza assim são, e isso trazia um conceito de divindade para aquele povo. Hoje, no entanto, a gente tem plena capacidade de compreender um Deus imaterial, sem forma determinada e com aspecto de inteligência absoluta que não diminui a ideia de Deus para nós. Por isso a maturidade era necessária. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quantos os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Então olha que interessante, ele está informando que toda vez que uma força da natureza trazia um efeito, eles atribuíam uma divindade específica. Por isso várias divindades, a depender dos efeitos. Quanto mais efeitos, mais divindades, mais potências distintas que os povos antigos atribuíam a deuses. Em todos os tempos, porém, houve homens esclarecidos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo sem uma direção superior e que, em consequência,
se elevaram à concepção de um Deus único. Então, apesar da maioria imaginar vários deuses, sempre tinham os homens que não conseguiam enxergar essa atribuição coletiva de várias mentes gerindo o universo ou o mundo, e sabiam que o Deus era um só. Um exercício interessante que a gente pode se utilizar é analisar a crença grega dos deuses do Olimpo, porque se hoje nós buscamos essas informações, a gente muitas vezes dá risada ou acha engraçado como os deuses eram humanos, tinham características humanas, inveja, ciúme, raiva, puniam os homens, deuses que desceram à terra e se envolveram sexualmente com humanos, trazendo as figuras de Hércules e de outros deuses do Olimpo e de humanos que eram filhos dos deuses. Hoje, na mitologia grega, a gente enxerga com um olhar mais maduro, verificando que muitas vezes eles tinham um caráter infantil mesmo. Mas para o povo da época, isso era extremamente respeitável e divino. Vejam como a gente evolui. Esse exercício nos permite enxergar como a sociedade evoluiu. Não é desprezando a crença deles, mas compreendendo que ela era cabível naquele momento histórico, naquele momento de maturidade emocional e espiritual da sociedade de então. Hoje, no entanto, impossível admitir vários deuses, cada um com uma característica humana diferente, guerreando no além para dominar o Olimpo. Ainda assim, temos na mitologia grega a figura de Zeus, que seria o maior de todos os deuses. Então isso já traz uma figura de um Deus acima de todos os demais e que ele era absoluto. Então já trazia uma certa ideia de um Deus verdadeiro, Deus único que estava acima dos demais, era mais poderoso que os demais. Pergunta 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Olha que pergunta interessante. Kardec está dizendo o seguinte: se os fenômenos mediúnicos que o Espiritismo estuda estão presentes no mundo desde que ele foi formado, desde que a sociedade começou a se aglomerar, o Espiritismo não tem culpa nisso, na crença politeísta? Já que os movimentos e os fenômenos mediúnicos apresentam forças da natureza em atuação na matéria, as forças do espírito? Vejamos a resposta. Sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Então vejam que interessante. Sim, toda a comunicação de espíritos desencarnados eram tidas como maravilhosas, de seres divinos. Até hoje temos algumas religiões que endeusam os espíritos. Muitas vezes são espíritos comuns ou até inferiores àqueles a quem os adoram, mas são adorados. Por quê? Aquele grupo, daquela religião ou daquele grupo específico, considera o espírito, por ser sobrenatural, um ser divino, automaticamente. Esse foi o erro, inclusive, de Swedenborg, que nós também estudamos aqui no canal, no livro O Espírito e o Tempo, de Herculano Pires. Swedenborg, um médium sueco muito inteligente, cometeu a falha de considerar todo e qualquer espírito como um ser divino. E isso lhe trouxe grande dificuldade para compreender a vida espiritual. Diferente de Kardec, que identificou de pronto que existiam várias classes de espíritos, a depender da sua superioridade moral, e muitos deles inferiores a nós, encarnados. Então, sem dúvida, o Espiritismo colaborou para a crença politeísta, porque os homens ignorantes consideravam toda e qualquer manifestação mediúnica como uma manifestação divina. Hoje, nós não temos essa concepção. É divina porque respeita as leis de Deus. Mediunidade respeita as leis de Deus. Mas nem toda entidade comunicante é divina, no sentido de superioridade moral. Pelo contrário, no mundo em que habitamos tão imperfeito, o mais comum é que espíritos inferiores se comuniquem. E o nosso papel é de esclarecê-los, aprender com eles e ajudá-los.
logicamente também recebendo a visita de espíritos nobres, superiores, que vêm nos educar. Mas, enquanto na Terra, temos um dever de caridade, de ajudar também os espíritos sofredores. Por isso, as comunicações devem ser analisadas com cautela, conforme ensinou Kardec. Daí veio que quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, faziam dele um deus e por sua morte lhe rendiam culto. Então vejam que antigamente não somente os espíritos comunicantes eram endeusados, mas os homens também, quando morriam, a depender da característica daquele homem, daquele que conviveu com os demais, se ele era considerado um ser diferente, certamente médium, ele era endeusado após a morte. E aí imaginem a situação de endeusar alguém que desencarnou e não é superior. Esse alguém vai exigir coisas esdrúxulas, coisas ridículas, como a gente vê em muitos cultos em que as pessoas adoram espíritos inferiores. Esses espíritos vão exigir todo tipo de vestimenta, de enfeites, de práticas ritualísticas que para nós são ridículas, porque derivadas de um pedido de um espírito inferior, facilmente identificável para quem estuda as obras de Kardec. Por isso a importância do estudo. Por isso estamos aqui aprendendo com os espíritos, para não cair nessas armadilhas, para não perder tempo nessas crenças de endeusamento de espíritos inferiores. Por isso a referência nossa é Cristo, e tudo que deriva dele deve o nosso louvor, deve o nosso respeito, deve a nossa adoração. É o nome do capítulo, Lei de Adoração. A adoração, no entanto, deve vir acompanhada do raciocínio, da cautela, para que possamos adorar, sim, a Deus e a Cristo. Todas as entidades abaixo de Cristo devem ser consideradas com o respeito que todo ser merece, mas sem a cegueira da adoração infalível a todos os espíritos. Não render culto, portanto, a essas entidades. Eles continuam. A palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Então vejam que eles continuam explicando que tem outro fator também. Não somente as manifestações sobrenaturais eram consideradas divindades, mas também a palavra Deus não tinha a conotação de hoje. Deus hoje tem essa conotação de ser supremo, acima de tudo, criador de todas as coisas. Para a época, não. Tudo que saía um pouco da normalidade, que era um pouco sobrenatural, eles já chamavam de Deus. E aí percebam, com D minúsculo, justamente para demonstrar que é um ser abaixo de Deus com D maiúsculo. A qualificação, portanto, era genérica para qualificar aqueles que estavam fora das condições de humanidade, ou seja, elementos da natureza. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Então vejam que a diferença é apenas de nomenclatura. Os antigos também sabiam que eram espíritos aqueles que atuavam fora da matéria como uma força da natureza, mas eles os chamavam de deuses, com D minúsculo, porque são potências de atuação, carregavam certo poder, porque influenciavam na matéria de forma sobrenatural. Então tinham certa potência, mas não era Deus, logicamente. Hoje, os deuses da antiguidade são chamados de espíritos, porque nós já conhecemos a sua natureza, compreendemos que são espíritos como nós, no trajeto evolutivo, ainda que muito acima de nós no quesito evolução, não são perfeitos e por isso são espíritos, como nós também. Pura questão de palavras, com a única diferença de que na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós,
mais ou menos perfeitas, que se despojaram de seus envoltórios terrestres. Acabamos de falar, e vejam mais um aspecto, né? O interesse mesquinho da sociedade da época, que enriquecia com essa adoração, criando templos, criando altares, criando objetos, atribuindo valor excessivo a eles, iludindo as pessoas para que comprassem, atormentando e colocando medo nas pessoas para que gastassem com esse tipo de oferta. Então tudo isso também tinha um interesse passageiro de enriquecer aqueles que administravam os templos. Então esse foi outro fator que também perturbou essa adoração múltipla a seres da natureza, que são espíritos como nós. Não devem, portanto, ser adorados como antigamente, principalmente quando envolve dinheiro, né? Tudo que envolve dinheiro hoje, a gente tem o critério de tomar muito cuidado para não interagir com seres que exigem dinheiro, porque estão num plano espiritual em que o dinheiro não tem qualquer valor, o que aponta, portanto, para uma perturbação. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. Olha que interessante esse comentário. Se analisarmos todos aqueles que eram chamados de deuses na antiguidade, veremos que as suas ações, os seus poderes, são todos atribuídos aos diferentes espíritos da classe que Kardec criou, da escala espírita criada por Kardec. Então, a depender do nível evolutivo do espírito, ele consegue produzir efeitos na matéria. Quanto mais inferior, mais efeitos físicos. Quanto mais superior, mais autoridade sobre os demais espíritos, mais sabedoria nas suas palavras, mais lições traz aos homens. Então, os espíritos da antiguidade agiam como agem hoje, só que a imperfeição da sociedade atribuía a eles poderes divinos. Hoje nós compreendemos que se tratam de espíritos como nós, na trajetória evolutiva, alguns inferiores, alguns iguais a nós, outros superiores a nós. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Então, não somente na escala espírita a gente encontra a correspondência desses espíritos do passado tidos como deuses, mas também no tipo de perispírito que eles adotam, os mundos que eles habitam, os papéis que eles têm na Terra. Tudo isso dá para fazer um estudo e verificar divindade por divindade do passado como um espírito de determinada classe na escala espírita. Prossegue ainda, vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Falamos agora há pouco, né? Ter cuidado com a lei de adoração. Adorar a quem realmente deve ser adorado. Deus, Cristo Jesus. Os demais, analisar com critério, como Kardec nos ensinou, porque a manifestação mediúnica é um evento da natureza. É uma força natural que deve ser tratada com respeito, mas nem toda manifestação mediúnica é derivada do divino. É uma manifestação da natureza que deve, então, ser ali analisada com cautela. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sob diversos nomes, e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Então ele continua explicando, como cada um enxergava os espíritos e as suas atuações, sempre com aquele véu do sobrenatural. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Até hoje, manifestações mediúnicas ou manifestações espirituais que trazem um grande espanto para a sociedade, vai ter o grupo de quem acha que é milagre e vai ter o grupo de quem acha que é uma grande enganação.
Por isso o Espiritismo, de forma racional, vem analisar cada manifestação espiritual para verificar se é derivada de um espírito superior, se é derivada de um espírito inferior, se há um efeito físico, se há um efeito moral no coração dos homens, etc. Hoje, graças a um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o Espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Então, como já falamos, o Espiritismo vem explicar tudo isso, vem demonstrar que não há nada de sobrenatural, que a manifestação mediúnica e o contato com a espiritualidade é um fenômeno natural que merece estudo para ser corretamente abordado. Encerraremos o estudo de hoje nesse item. A partir do próximo estudo continuaremos no capítulo 2 para falar dos sacrifícios e depois partir para o capítulo 3 para a próxima lei. Agradeço a todos que nos acompanham, peço a Cristo Jesus que abençoe a cada um e que possamos trilhar juntos essa caminhada de conhecimento, de estudo, para compreendermos as leis divinas, para sabermos como atuar junto ao mundo espiritual no contato com a espiritualidade, de forma racional, de forma séria, de forma sincera, de boa vontade, a fim de aprender com os nossos irmãos mais velhos, de aprender com os nossos irmãos equivocados também, que já passaram pela terra e erraram, a fim de que não cometamos os mesmos erros, para que possamos também aprender com eles e com todos os amigos espirituais que servem a Cristo, qual a forma correta de agir na terra, estudando o Evangelho, aplicando a moral do Cristo e buscando a cada dia sermos cidadãos melhores, pessoas de bem, indivíduos preocupados com a sua natureza espiritual e abandonando velhas superstições. Agradeço, acima de tudo, a Deus, nosso Criador, a Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso modelo, e a equipe espiritual responsável pela divulgação da doutrina espírita. Que nós possamos ser inspirados por esses irmãos para abordarmos os temas necessários à libertação da humanidade, à propagação do conhecimento espírita e do Evangelho de Cristo. Agradeço a todos os irmãos e peço que Deus possa abençoar a cada um nas suas necessidades, nos seus pensamentos, junto àquelas pessoas que estão em nossos pensamentos nesse momento, e que possamos encerrar agradecendo a Deus, a Cristo, e que Ele abençoe a cada coração, libertando os aflitos, consolando os sofredores, auxiliando aqueles que estão caídos, mas já arrependidos, para que, pela boa vontade, possam despertar o seu coração e buscar algo além do que as facilidades terrenas. Graças damos a Ele, nosso Mestre Jesus, hoje e sempre, e que assim seja.